Olá, alunos de redes de computadores. Vamos então iniciar uma nova camada no protocolo TCP/IP. Já vimos camada física, camada de enlace, onde vimos controle de fluxo, controle de erro, slide window, Gobek NARC e também um exemplo de protocolo de controle de enlace que foi o HDLC. E aqui agora a gente inicia a camada de rede, né? Iniciamos a camada de rede, vendo aspectos que envolvem essa camada, principalmente relacionados a roteamento, que sem dúvida nenhuma é o cerne das funções da camada de rede. É óbvio que existem algumas questões agregadas, mas o cerne é a questão do roteamento dos pacotes dentro da rede. Então, uma introdução aqui, vamos falar então dessa camada de rede, que é exatamente isso que a gente está falando, sobre essa questão do roteamento, né, através dos nós de comutação, dos nós da rede, né? Então, olha, aqui é um exemplo de uma estrutura completa da rede, né, desde a sua borda, onde você tem os usuários, as empresas, os usuários residenciais, as empresas, até o seu núcleo, né? O seu núcleo de provedores regionais, provedores locais. Isso aí a gente já, inclusive, já viu lá no início do semestre, né? Então, efetivamente, por exemplo, para o seu pacote sair lá de um usuário, né, lá na figura, lá em cima, à esquerda, um usuário de um ISP regional, para esse pacote sair desse usuário, do computador desse usuário, e chegar, por exemplo, até um computador da empresa que está lá no final da figura, lá no pé da figura, numa rede corporativa. Então, esse pacote tem que percorrer toda essa rede, percorrer inúmeros roteadores, inúmeras possibilidades de caminho. E existem várias formas de se fazer isso, como a gente vai ver. Então, a camada de rede é responsável por essa questão, fazer com que esse pacote chegue ao outro lado, chegue ao receptor, e como ela vai fazer, né? E quais os protocolos envolvidos. Então, isso é a camada de rede. Então, vamos falar um pouco de repasse e roteamento, né? Então, enfatizando de novo, o papel da camada de rede é transportar pacotes de um host, de um hospedeiro, de um computador remetente, a um host, a um hospedeiro, a um computador destinatário. Então, a camada de rede tem que fazer com que esse pacote seja transportado pela rede. De que forma? Funções da camada de rede. Repasse. Repasse, quando um pacote chega ao enlace de entrada de um roteador, este deve conduzi-lo até o enlace de saída apropriado. Aí o que acontece? Um roteador, ele tem entradas e saídas. Então, chega pacotes em algumas portas e saem pacotes por determinadas portas. Então, o roteador ele tem que fazer isso, ele tem que receber uma determinada porta e direcionar para uma outra porta, para que o pacote siga o seu caminho, né? Isso é repasse. E roteamento. A camada de rede deve determinar a rota completa, quais são a sequência de enlaces que o pacote deve tomar, né? Ou o caminho tomado pelos pacotes ao fluírem de um remetente a um destino. Então, vamos lá. Ainda em repasse e roteamento. Os algoritmos de roteamento determinam valores em tabelas de repasse. Então, os algoritmos de roteamento constroem tabelas de repasse. Vou receber de uma porta tal e vou direcionar para outra porta. Tá? Então, olha só, nesse exemplo aí
da figura, né, onde você tem aí 6 roteadores. Olha o símbolo do roteador, como se fosse esse disco com esse X. Este é o símbolo do roteador. Então, nesse desenho aí nós temos 6 roteadores e diversos caminhos. Para o pacote sair do transmissor e chegar ao receptor, ele tem diversos caminhos. Diversos caminhos. Então, o algoritmo de roteamento ele tem que escolher qual é o melhor caminho. Melhor de acordo com o que for pré-definido, né? Às vezes o melhor é o mais rápido, às vezes o melhor é o mais barato, enfim, né? De novo, o roteamento ele tem muito a ver com o roteamento em trânsito, né? Então, eventualmente, você quer chegar ao destino de uma forma mais rápida. Às vezes você quer chegar de uma forma mais barata, você quer, por exemplo, não quer passar por rodovias que sejam pedagiadas, né? Então pode ser até mais longo, mas vai ser mais barato. Então o roteamento ele tem várias nuances, várias diretivas que vão guiar os algoritmos de roteamento. Mas enfim, o algoritmo de roteamento tem que fazer essa escolha de onde o pacote vai seguir, né? Então, nesse desenho aí dos 6 roteadores, olha, o pacote ele está chegando no primeiro roteador em azul, olha só, né? E um valor no cabeçalho chegando para definir por onde esse pacote vai seguir. É o que está no repasse, que está na tabela de repasse que ele tem. Então, no cabeçalho está 0, 1, 1, 1. E se você olhar na tabela, né, 0, 1, 1, 1 significa uma saída 2. Então, ele vai ser direcionado para a saída 2. Rodou o algoritmo de roteamento e definiu-se que o melhor caminho é através do caminho 2. Poderia ter sido 1, poderia ter sido 3, né? Mas optou-se pelo caminho 2. Ok? Redes comutadas. Redes comutadas, na realidade, uma comunicação em rede ela é feita por uma nuvem, e dentro dessa nuvem existem nós de comutação e enlaces. Nós já vimos isso, né, lá no início do semestre. Então, os seus pacotes os seus dados, na realidade, né, vão seguir caminhos dentro dessa rede, né? Passando por enlaces e passando por nós de comutação. Os nós de comutação, na maioria das vezes, serão roteadores. Serão roteadores de porte menor, de porte maior, às vezes grandes, centrais, né? Então, de dados, ocupando às vezes salas, prédios, mas são nós de comutação dentro da rede, dentro da internet. Tá? E essas redes serem comutadas, partilharem os recursos, né, faz com que a sua eficiência cresça e você faça uma transmissão de dados em uma eficiência melhor. Essas redes comutadas, né, elas podem ser de dois tipos. Pode ser uma rede por comutação por circuito e pode ser uma rede por comutação por pacote. As redes de comutação por pacote podem ser circuito virtual ou datagrama, dependendo da forma como os pacotes vão ser roteados na rede. Então vamos ver o que são essas coisas. A comutação por circuito. A comutação por circuito ela é feita através de uma sequência de circuitos, né? Uma sequência de caminhos com os recursos exclusivos para a sua comunicação. Então não há compartilhamento de recurso. E aqui, recurso, eu estou me referindo a um tempo ou uma frequência. Depende se você está fazendo TDM ou
FDM, né? Então, vou até colocar aqui, ó, depende se você está fazendo FDM ou TDM. FDM é Frequency Division Multiplexing, multiplexação por divisão na frequência. E TDM é Time Division Multiplexing, multiplexação por divisão no tempo. O que é isso? Você pode falar o seguinte, você pode pegar um segundo, perdão, e dividir em 10 partes. Cada hora, cada décimo de segundo, uma máquina só vai transmitir. Você está fazendo uma multiplexação no tempo. Você pode também fazer uma multiplexação na frequência. Você pode pegar uma faixa de frequência de 0 a 10 MHz e dividir entre 10 usuários. De 0 a 1 MHz fala 1, de 1 a 2 MHz fala o usuário 2, de 3 a 4 MHz fala o usuário 3 e por aí vai. Né? Então você está fazendo uma multiplexação na frequência. Você pode fazer tanto no tempo quanto na frequência. Né? E aqui na comutação por circuito, nós estamos enfatizando que essa facilidade da rede, que esse recurso da rede, ele é exclusivo. Então, ou a frequência, ou o tempo, o slot de tempo, ele é exclusivo daquela comunicação. Então, é uma sequência de caminhos, uma sequência de circuitos, né? E os recursos que são frequência ou tempo são exclusivos daquela comunicação, ok? A comutação por circuito, ela é composta por 3 etapas. Estabelecimento do circuito, transferência dos dados e desconexão do circuito. O estabelecimento do circuito, né, é uma fase inicial onde, enlace a enlace, esse circuito vai sendo estabelecido até o receptor. Depois de estabelecido esse caminho, aí sim o outro lado aceita e aí sim a transferência dos dados é concretizada. Aí você inicia a fase de transferência de dados, onde você vai transmitir a sua informação. Terminada essa fase de transferência desses dados, você vai fazer a parte de desconexão, onde você vai romper a conexão, sendo que essa desconexão tem que ser aceita pelo outro lado, né, para se completar a transmissão da sua informação. Ok? Então, estabelecimento do circuito, transferência dos dados, desconexão do circuito. O exemplo mais palpável que nós temos desse tipo de rede é a telefonia convencional. A telefonia convencional, cabeada, né, quando você pega o telefone, tira do gancho e começa a ligar, você está exatamente estabelecendo o circuito. Você começa a digitar os números e os circuitos, os enlaces são estabelecidos dentro da rede. Até você terminar de digitar o número, e aí o circuito ele é totalmente estabelecido, até onde você quer falar, até a casa da pessoa que você quer falar. E aí o telefone toca, né, a pessoa atende, naquele momento o circuito foi totalmente estabelecido, vocês transferem os dados, que é a conversa, no caso, e depois a desconexão, os dois lados têm que desligar para os recursos serem liberados, o tempo ou a frequência, né, os recursos da rede serem liberados. Ok? A comutação por pacote, evidentemente, ela é feita através de pacotes. Então, a formação dos pacotes e a informação ela é transportada através dessa sequência desses pacotes, né? Ela é mais eficiente, né? E existem dois tipos de rede de comutação por pacotes.
a rede com circuito virtual e a rede com datagrama, dependendo do tipo de roteamento que é feito. Então, existe rede de comutação por pacote, se divide em datagrama e circuito virtual. Os circuitos virtuais. O circuito virtual consiste em um caminho. Então, no circuito virtual, antes de se transmitir o primeiro pacote, se estabelece um caminho na rede. Então, uma fase inicial de estabelecer esse caminho. É o melhor caminho naquele momento, sim. Se roda algoritmos de roteamento para se verificar qual é o melhor caminho naquele momento, no início da comunicação. Né? Ou seja, uma série de enlaces passando por vários roteadores, desde a origem até o destino. Né? Número de circuitos virtuais, um número para cada enlace ao longo do caminho. Então, há uma numeração, é dado um número para cada enlace, para cada circuito virtual. Registros na tabela de repasse em cada roteador ao longo do caminho. Então, lá nos roteadores, nas tabelas de repasse dos roteadores, você tem esses números de circuitos virtuais. Então, aqui é apresentada uma rede de circuitos virtuais simples, né? Desde o seu pacote saindo desde o computador A e chegando ao computador B. Né? Então, há uma série de caminhos. Você pode sair por um, sair no repasse 2 ou no repasse 3, chegar ao roteador R2. Então, existem aí mais de um caminho. Só que no circuito virtual, antes de se comunicar, é estabelecido o caminho. Então, o caminho vai passar pelo R1, pelo R2 até chegar no B. Estabeleceu esse caminho, só depois os pacotes vão percorrer esse caminho em sequência, um atrás do outro, um pacote atrás do outro. Há 3 fases que podem ser identificadas em um circuito virtual: o estabelecimento do caminho do circuito virtual, a transferência dos dados e o encerramento desse circuito virtual. Então, olha aí na figura, olha, o computador inicial manda os pacotes, esses pacotes chegam ao primeiro roteador da rede, aí é estabelecido o circuito virtual. O circuito virtual está aí em azul, ó. É estabelecido esse caminho até chegar no receptor. Depois de estabelecido esse caminho, aí se transfere os pacotes vão em sequência, um atrás do outro, por este caminho até chegar ao receptor. Ok? Vamos fazer uma pausa aqui, uma pausa não, né, mas uma consideração. Né? Tudo que eu falei até agora está muito parecido com rede de comutação por circuito. Estabelece um caminho, depois transmite, depois rompe a comunicação, né? Onde os recursos são liberados. Está muito parecido. Qual que é a diferença? A grande diferença, na realidade, são 2 diferenças. A primeira é que comutação por circuito não é feita por pacote. E comutação por circuito virtual, ela é feita por pacote. Então, essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é que, na comutação por circuito, os recursos são exclusivos daquela comunicação. Já na rede de computação por circuito virtual, esses recursos são compartilhados. Então, na rede de computação por circuito, aquela faixa de frequência é daquele usuário. Se ele não tiver nada para transmitir, ela continua reservada para ele, ociosa. Na comutação por circuito virtual, isso é otimizado. Né? Então, se o usuário não está transmitindo nada, aquele recurso ele é destinado a outro usuário. Né? Os recursos não são exclusivos. Então vamos dar um exemplo. Na telefonia convencional, né? Imagina que você ligue para alguém e mande chamar uma outra pessoa. Né? Então essa pessoa que atende fala: espera um pouco que eu vou chamar a tal pessoa, ele já está chegando. Né? A sua linha vai ficar ali talvez 1 minuto em silêncio,
você não vai estar transmitindo nem recebendo nada. Mas os recursos, né, nessa telefonia convencional, na computação por circuito, os recursos são exclusivos. Então, mesmo você não transmitindo nada, a rede estava pronta, toda para você ali. E você paga por isso, mesmo não transmitindo nada. Na rede de comutação por pacote usando circuito virtual, por exemplo, os recursos são compartilhados. Então, se você não está usando o recurso naquele momento, ele é compartilhado para outro usuário. Então, ele é muito mais eficiente. Então, em paralelo, o VoIP, por exemplo, pode ser feito por circuito virtual. Né? Então, naquele momento ali que você ligou para alguém e alguém fala, não, espera um momento que eu vou chamar uma outra pessoa. No VoIP, aqueles recursos não ficam para você ali enquanto não tem transmissão nenhuma, enquanto está ocioso, eles são redirecionados. Na telefonia convencional, não. Na telefonia convencional, esses recursos são exclusivos. Né? Fica ali para você mesmo ocioso. Por isso, essa diferença de preço, né, de custo dessas tecnologias, a telefonia convencional e o VoIP. O VoIP é muito mais barato, muito mais barato. Por quê? Porque é muito mais eficiente. É lógico que tem alguns problemas de atraso, problemas de jitter, problemas da qualidade da comunicação em si, mas é muito mais eficiente. Né? Então, quando você vai fazer uma ligação internacional, se você faz por VoIP, ela é muito mais barata. Né? Se você faz por telefonia convencional, ela vai ser muito mais cara, por essas razões que nós estamos explicando. Né? A questão da telefonia convencional, que é a comutação por circuito, os recursos são exclusivos. Na comutação por pacote, os recursos são compartilhados. Né? Só usa quando você necessariamente necessita. E a rede em datagrama? Então, o circuito virtual estabelece o caminho aí em azul, os pacotes vão um atrás do outro por esse caminho pré-determinado. Já na rede de comutação por pacote que usa datagrama, os pacotes são roteados um a um dentro da rede, pacote por pacote. Então, em uma rede de datagramas, toda vez que um sistema final quer enviar um pacote, ele marca o pacote com o endereço do sistema final de destino e então o envia para dentro da rede, onde ele vai ser roteado a cada momento, individualmente, pacote por pacote. Então, este primeiro pacote, né, no desenho, o primeiro pacote pode tomar o caminho do meio aí nessa rede, né? O segundo pacote pode tomar o caminho de cima dessa rede. Né? Eles são roteados pacote por pacote, pacote por pacote. Então, eles podem seguir caminhos diferentes. No circuito virtual, não. Todos os pacotes seguem o mesmo caminho. Então, no datagrama, não. Eles podem seguir caminhos diferentes. Por quê? Porque o primeiro pacote, quando chegou no primeiro roteador, o melhor caminho é pelo meio. Esse enlace do meio. Mas o segundo pacote, quando ele chegou no primeiro roteador, rodou o algoritmo de roteamento e mudou a rede dinâmica. Mudaram as condições. E agora o melhor caminho é o caminho de cima. Então o segundo pacote vai pelo caminho de cima. E, eventualmente, os pacotes podem chegar fora de ordem. Por quê? O segundo pacote que saiu depois pode ir por esse caminho de cima que está mais livre. Então ele pode chegar primeiro. Então, os pacotes podem chegar fora de ordem ao receptor. Eles são roteados individualmente, cada pacote pode seguir por um caminho diferente. E esses caminhos diferentes podem ter tempos de atraso diferentes. E esses pacotes podem ou não chegar fora de ordem ao receptor. Então, essa rede em datagramas, ao ser transmitido da origem ao destino, um pacote passa por uma série de roteadores. Cada um desses roteadores usa o endereço de destino do pacote para repassá-lo. Então, o roteador transmite o pacote para aquela interface de enlace de saída.
A tabela de repasse de um roteador em uma rede de circuitos virtuais é modificada sempre que é estabelecida uma nova conexão através do roteador ou sempre que uma conexão existente é desativada. E aí, uma comparação para a gente entender de uma forma mais clara as diferenças e semelhanças entre CV, circuito virtual, e datagrama, né? Então, nessa primeira linha, a gente coloca no datagrama. Um datagrama é um pacote tratado independentemente, não segue necessariamente o mesmo caminho dos outros pacotes. Ele é roteado de forma independente. No circuito virtual, todos os pacotes seguem o mesmo caminho, denominado circuito virtual, o qual é determinado antes do início da transmissão. Então, roda-se o algoritmo de roteamento e verifica-se qual é o melhor caminho antes do início da transmissão. Datagrama suporta a possibilidade de erros a partir da retransmissão de pacotes perdidos. Então, pode usar, por exemplo, o HDLC, usar, por exemplo, o Gobek NARC e fazer a retransmissão de pacotes. O circuito virtual. O circuito virtual suporta a possibilidade de erros a partir da retransmissão de pacotes perdidos também. No datagrama, terceira linha, os pacotes podem chegar fora de ordem. Sim, são roteados de forma independente, podem ir por caminhos diferentes, enfrentar atrasos diferentes e chegarem fora de ordem, sendo função do destino realizar a reordenação, se ele quiser, se for necessário. Ok? Que isso quem manda é a aplicação, né? São os protocolos. No circuito virtual, a reordenação só é necessária em caso de erro na transmissão, já que os pacotes seguem a mesma rota e chegam na mesma ordem na qual foram transmitidos. Então, o que essa terceira linha está dizendo? Que no circuito virtual eles não chegam fora de ordem, porque eles seguem o mesmo caminho e vão um atrás do outro. Então, eles chegam na mesma ordem, né? A não ser que haja ruído e destrua algum pacote que tenha que ser retransmitido, né? Ou um pacote se perca por falta de espaço no buffer, ou seja, se o pacote for perdido, aí tem que se retransmitir, mas fora isso não. Os pacotes saem em ordem e chegam em ordem no circuito virtual. A quarta linha, no datagrama, não é necessária uma fase inicial de configuração. No datagrama, não. Os pacotes são transmitidos, né? O roteamento é feito pacote por pacote. Não há uma fase inicial de configuração de roteamento. No circuito virtual não. Não é necessário o processamento em cada nó, então não há um roteamento nó a nó, pacote a pacote, para decidir o roteamento, o que possibilita uma transmissão mais rápida. Então, depois que foi estabelecido o circuito virtual, né, a transmissão é mais rápida, porque não tem roteamento, seguem sempre o mesmo pacote, né? Mas é necessária essa configuração inicial, esse estabelecimento do circuito virtual, né, essa configuração inicial. O datagrama não. O datagrama não precisa dessa configuração inicial, mas, em contrapartida, gasta esse tempo de ficar rodando o algoritmo de roteamento em todos os pacotes, em todos os nós que esses pacotes passam. A penúltima linha, no datagrama, por ser mais flexível, gerencia melhor situações de congestionamento na rede. E no circuito virtual, por causa da rigidez na roda, não lida bem com congestionamento. O que acontece? No circuito virtual, depois de escolhido o circuito virtual, ele é escolhido da melhor maneira, né, o melhor caminho lá no início, mas a rede ela é dinâmica, né? Então, no decorrer da transmissão, pode ser que a rede mude as condições, né, e esse caminho escolhido se congestione. No circuito virtual não dá para mudar. Começou naquele caminho, vai até o final naquele caminho. Então, se a rede entra em congestionamento, o circuito virtual não consegue se adaptar a esse congestionamento. Já o datagrama, não. O datagrama, quando a rede se congestiona, os pacotes são roteados para outros caminhos. Por quê? Porque o roteamento ele é feito pacote por pacote a todo momento, né? Então, por isso que ela é mais flexível. Se a rede se congestiona numa certa região, os roteadores começam a evitar aquela parte da rede, né? Os pacotes são roteados para outros caminhos, né? Na última linha, então,
O datagrama, utilização mais adequada para casos onde o número de pacotes a serem enviados é pequeno. Por que é dito isso? Porque se o número de pacotes enviados é pequeno, você não pode, você não é inteligente você gastar muito tempo com a configuração inicial. São poucos pacotes, né? Então é melhor soltar esses pacotes que sejam roteados através da rede, ok? Já no circuito virtual, uma utilização mais adequada na transmissão de grandes quantidades de informação. Então você perde o tempo com o estabelecimento do circuito virtual, mas depois você não perde tempo tendo que rodar o algoritmo de roteamento em todos os pacotes. Né? Agora, essa última linha, essa última afirmação aí, para datagrama e para circuito virtual, tem que ser vista com a visão crítica. Por quê? Porque acontece o seguinte, né? Mesmo com uma grande quantidade de dados, por exemplo, né? Se a sua rede se congestiona com uma facilidade muito grande, não dá para usar circuito virtual. Né? Então, se a sua rede se congestiona muito facilmente, não é o ideal utilizar circuito virtual, mesmo que a sua quantidade de dados seja muito grande. Né? Por quê? Porque você vai sofrer com congestionamento. Então, essa última afirmação aí tem que ser encarada de forma crítica. Né? Por essa questão de congestionamento. Ok? Então, por aqui tá bom. Né? Vamos chegar até esse ponto. E numa próxima oportunidade a gente continua a camada de rede. Até mais. Tchau.